Nessa aula veremos como adicionar o personagem para o projeto e integrá-lo ao sistema para que ele utilize toda a base de animações, como movimento, corrida, slides, transições e tudo que iremos desenvolver. Vamos entender. Para o personagem, você pode usar praticamente qualquer um que possua esqueleto humanoide. Existem vários personagens de qualidade grátis disponíveis no Fab para usar como exemplo, como os do Paragon. Para essa aula, irei implementar essa garota mecânica que a Epic nos deu de graça uns meses atrás. Depois que adicionar o personagem no projeto, o primeiro passo é fazer o retarget das animações. Dentro da pasta de blueprints do projeto, você irá encontrar o blueprint de animação utilizado pelo sistema de locomoção. A partir dele, vamos iniciar o processo de retarget. Basta clicar com o botão direito e escolher a opção Retarget Animations. Em Target, selecione o esqueleto do seu personagem. E já podemos pré-visualizar as animações por aqui. A Unreal irá criar uma versão das animações adaptadas para esse novo personagem. Vamos em Export Retarget Assets. É recomendável criar uma pasta específica para esses arquivos do Retarget, apenas para manter o projeto organizado. Também é importante definir um nome claro para o retarget, pois iremos utilizar esse nome logo mais dentro das configurações do sistema. Depois voltamos até a pasta Blueprints, Retarget Characters. Aqui temos alguns exemplos prontos. A ideia será simplesmente duplicar um deles. Esse blueprint duplicado servirá como base para um novo personagem. Depois é só abrir o blueprint e substituir o mesh do esqueleto pelo mesh do personagem. Depois precisamos modificar uma tag que é utilizado pelo sistema de retarget do projeto. Nesse campo colocamos exatamente o mesmo nome que definimos anteriormente no retarget das animações. Isso conecta o blueprint do personagem ao conjunto correto de animações. Só compilar e salvar. Para atualizar a visualização é só fechar e abrir novamente. Vou só remover esse cabelo. Agora precisamos registrar este personagem dentro do sistema principal do Game Animation Sample. Para isso, abrimos aqui esse asset chamado Generic Retarget, que controla o mapeamento entre personagens e retargets. Dentro dele existe uma lista com os retargets no formato de map, onde podemos adicionar um novo item. É só colocar novamente o nome do retarget criado anteriormente e selecionar o asset correspondente ao personagem. Esse passo basicamente informa ao sistema qual retarget deve usar quando esse personagem estiver ativo. Em seguida, vamos até o Game Animation Widget, que é a interface utilizada dentro do projeto para trocar personagens e visualizar o sistema funcionando. No gráfico desse widget, existe uma variável chamada Visual Overrides List. Nela adicionamos uma nova entrada apontando para o blueprint do personagem que acabamos de criar. Para garantir que tudo funcione corretamente, também abrimos o Game Mode do Sandbox presente no projeto. Dentro dele existe outra lista responsável por rotacionar os personagens disponíveis no sistema. Basta adicionar novamente o blueprint do personagem nessa lista. Depois de compilar tudo e reproduzir novamente no projeto, o personagem já aparece como uma opção dentro do widget. Ao selecionar, o sistema passa a utilizar todas as animações de locomoção do projeto com esse novo modelo. O personagem pode caminhar, correr, deslizar e realizar todas as transições complexas que o sistema oferece, incluindo a lógica que criamos na aula anterior sobre Overlay States. Agora tem um detalhe que você pode notar quando você começa a usar outros personagens dentro do projeto, principalmente Meta-Humans ou personagens com proporções diferentes do original. Ao equipar uma arma, ela pode não ficar presa corretamente na mão do personagem. Em vez disso, parece que a arma continua conectada ao esqueleto do personagem padrão do projeto, fica meio deslocado.
Para corrigir isso, vamos até o blueprint do personagem e adicionar uma função na lógica para adicionar as armas nos esqueletos corretamente. Bem simples, no final dessa função que criamos, vou buscar o componente da arma e procurar pelo node Attach Component to Component. Para o parent, vou utilizar o esqueleto que vem deste componente Visual Override. Pode até definir um blueprint para visualizar. Vou trazer ele para o gráfico e conseguir a referência do esqueleto atual. Para isso, buscamos por getChildActor, depois getComponentByClass e definir a classe como SkeletonMeshComponent e conectar ao parent. Para o socket name, é interessante que os esqueletos tenham o mesmo nome do osso, nesse caso hand_r. Se o esqueleto que importou tiver outro nome de mão, é só criar um socket em todas as mãos e utilizar o nome do socket no lugar dos ossos. E pronto, podemos deixar tudo em relativo. Vou deixar comentado, salvar e vamos testar. Agora sim, dependendo do personagem, ainda pode ser necessário ajustar um pouco a posição ou a rotação das armas, porque alguns modelos têm proporções diferentes. Mas no geral o procedimento já resolve o problema. Só achar uma posição que dê certo em todas as mãos ou fazer um transform para cada personagem. Mas é isso, é exatamente assim que conseguimos integrar qualquer personagem a esse projeto. No fundo, o processo é sempre o mesmo. Importar o personagem, fazer o retarget das animações, criar um blueprint baseado nos exemplos do projeto e registrar este personagem dentro das listas atualizadas pelo sistema. Feito isso, todo o poder do sistema de animações passa a funcionar automaticamente com o novo personagem. E essa é uma das grandes vantagens do Game Animation Sample. Uma vez configurado, você pode testar rapidamente diferentes personagens dentro do mesmo sistema de locomoção, o que facilita muito tanto a prototipagem quanto o desenvolvimento de jogos mais complexos. Nas próximas aulas vamos continuar estendendo esse projeto. Deixe nos comentários suas ideias e o que gostaria de aprender. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!